Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, para conversar com o vereador de Belo Horizonte, integrante da CPI da Pampulha, encerrada neste mês de julho, Braulio Lara, do Partido Novo. Vereador, seja muito bem-vindo mais uma vez à FM Tempo. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvinte da Rádio 91.7. Vereador, vamos começar a nossa conversa e eu quero ainda retomar aqui alguns ecos da CPI da Pampulha, que evidentemente com duas CPIs realizadas sobre o mesmo tema, ela tem muitas coisas para a gente ainda puxar alguns fios aqui de novelo. Eu quero entender do ponto de vista macro, qual é a sugestão que se deveria fazer com a Lagoa da Pampulha? Porque evidentemente que tem ali as imputações que foram feitas na comissão a respeito de determinados servidores e da maneira como a prefeitura toca o projeto. Mas eu quero lhe perguntar sobre o que fazer daqui para frente. Deveríamos cessar por completo o que é feito hoje pela Prefeitura de Belo Horizonte? Tem algo a ser colocado no lugar do que fazemos hoje na comissão, apurado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, e o que fazemos hoje na Lagoa da Pampulha? O primeiro ponto é cessar imediatamente esse contrato do tratamento de águas da forma que é feito, porque ele é jogar dinheiro fora. A gente sabe que é um tratamento ineficiente, mas obviamente existe uma complexidade também de se implementar soluções. Afinal de contas, é óbvio que enquanto tiver esgoto entrando na Lagoa da Pampulha, não tem solução que resista, que dê conta. Então a gente precisa de focar em anular todos os afluentes que estão recebendo esgotos e jogando dentro da lagoa. Ou seja, tem que ter dispositivos que protejam a lagoa. Eu falo que seriam estações de tratamento que antecipassem qualquer tipo de poluição que esteja vindo pelos afluentes. Os maiores hoje são o Ressaca e o Sarandi, mas a gente tem mais outros 6 afluentes que, infelizmente, trazem sujeira, lixo e esgoto para a Lagoa da Pampulha. Vereador, eu queria que o senhor falasse para a gente também, explicasse para os nossos ouvintes, porque pode parecer história repetida, né? Nós já falamos sobre a CPI da Lagoa da Pampulha aqui num relatório de 2023. Eu queria que o senhor trouxesse, nós fizemos uma matéria, inclusive com a Mariana Cavalcante, a nossa repórter, os principais pontos de diferença daquele relatório de 2023 para esse de 2024. Eu queria que o senhor trouxesse um resumo desses pontos, talvez aquele que seja o mais importante para essa aprovação no relatório deste ano. Primeiro ponto é que em 20 anos já se gastou mais de 1,4 bilhões de reais na Lagoa da Pampulha e a gente continua vendo a lagoa fedendo, uma lagoa suja e que está sendo deteriorada, mutilada ao longo desse tempo. Se a gente bobear, daqui a pouco a gente não vai ver mais a Lagoa da Pampulha na integralidade do espelho d'água que foi idealizado lá atrás por JK, pelo Niemeyer. Enfim, a gente tem que realmente preservar a nossa lagoa que é tombada. O principal ponto de quando começou a CPI da Lagoa da Pampulha 1, que foi em dezembro de 2022, é que existiam os grandes indícios de mau uso do dinheiro público e assim começou a investigação. Ela foi andando em 2023 e quando a gente chegou próximo da aprovação do relatório final, eu, de fato, relator dessa CPI, nós vimos uma manobra orquestrada de dentro da prefeitura para justamente puxar o tapete e derrubar a CPI. E foi o que aconteceu. A CPI terminou sem ter um relatório aprovado. Os episódios ficaram públicos, todo mundo sabe aí o que aconteceu. E aquele sentimento ruim que toda CPI acaba em pizza e a gente, na verdade, não desistiu. Fomos para frente e conseguimos abrir uma nova CPI. E isso virou um embate judicial. A prefeitura entrou judicialmente e conseguiu uma liminar que suspendeu a CPI, portanto ela ficou durante o segundo semestre de 2023 sem operar, mas em dezembro de 2023 o Tribunal de Justiça reconheceu que a CPI era legítima e que a Câmara tem o dever de fazer esse tipo de investigação, esse tipo de fiscalização. Então, retomando os trabalhos, em 2024, fevereiro, começamos, então, a avançar. Qual que é a principal diferença? É que a prefeitura, mesmo sabendo das ilegalidades, mesmo sabendo dos problemas, continuou fazendo no mesmo modus operandi. Eles contrataram novamente, sem concorrência, a mesma empresa que não atingiu os resultados da CPI. E o mais absurdo dessa história é que, além de ter contratado novamente, contratou um valor
praticamente 50% mais caro do que a gente tinha já observado em 2021, ou seja, de 2021 para 2023, um aumento de 50% no valor de um contrato que é milionário, 22 milhões e meio de reais. E para piorar, a prefeitura aliviou a exigência da empresa. Enquanto antes eles tinham a obrigação de garantir a água em classe 3, que é uma água minimamente limpa, agora não, basta jogar qualquer remédio, qualquer produto químico na lagoa e está tudo certo. Isso é um escárnio na cara de todo cidadão de Belo Horizonte. E isso é quem entrou para o relatório, imputando inclusive todos os outros responsáveis. Deixa eu lhe perguntar sobre uma questão bastante objetiva sobre esse trabalho da prefeitura. O senhor mencionou os valores, o senhor mencionou a renovação do contrato, mas eu quero lhe perguntar, vereador, nós estamos falando de um caso de um dinheiro público mal utilizado, ou nós estamos falando de um caso de alguém ser beneficiado e, portanto, de corrupção? Há indícios fortíssimos de corrupção, mas dentro dos elementos que nós temos acesso dentro da Câmara e dentro dessa investigação, todos os reportes no relatório foram de situações administrativas. A prefeitura falhou dentro do processo e começou a evidenciar essas incongruências. Então, agora que o relatório já está no Ministério Público, eles vão dar seguimento a essas investigações, porque pode ser que a gente esteja diante dos maiores casos de corrupção de Belo Horizonte. Mas a gente tem que ter todo o cuidado antes de pegar e imputar alguém, obviamente, porque os elementos são muito fortes, mas a Câmara tem um papel de trazer os indícios à tona. Por isso se chama indiciamento. Agora, o Ministério Público vai, com todas essas provas, todas essas informações que foram coletadas, começar a montar processos e ações judiciais, e aí sim as pessoas responsáveis vão ter que se justificar na justiça. Vereadora, eu queria trazer um ponto aqui. Logo após a aprovação, né, do relatório da CPI da Pampulha, o prefeito de Belo Horizonte chegou a comparar a Lagoa da Pampulha com o Rio Sena e disse, inclusive, que estava apta a esportes aquáticos, né, esportes náuticos. Eu queria que o senhor comentasse assim, essa afirmação do prefeito, que é um assunto que nós já discutimos aqui, mas a gente sabe muito bem que a realidade é muito diferente. Por que a prefeitura, no caso o prefeito, insiste em dizer que a Lagoa da Pampulha tem uma água limpa, é uma região limpa, mesmo quando a gente tem relatórios que comprovam o contrário? Eu estou esperando o prefeito e os secretários indiciados marcarem o dia que eles vão lá nadar. Porque a prefeita de Paris já marcou data e falou que vai nadar. Se a água da Pampulha é melhor, então eu tô querendo ver quem vai ser o primeiro a pôr uma sunga e entrar naquela água lá. Aliás, eu vi uma matéria da Raquel aqui no Tempo, né? E entrevistou várias pessoas ali na orla da Pampulha, se alguém tinha coragem de botar o pé naquela água lá, e todo mundo sabe que não tem jeito. Vai lá na enseada do zoológico, vai lá na enseada do Olhos d'Água, ali na parte do Garça ali, onde nós temos, de fato, esgoto sendo entregue todo santo dia ali na lagoa, fedendo, é lodo, é sujeira, é tudo. Então, assim, parem de querer mascarar o que está acontecendo com a Lagoa da Pampulha. Vai lá e olha, isso aí não é uma coisa que é difícil de constatar, não. Qualquer cidadão de Belo Horizonte que dá uma volta na orla inteira detecta isso. A gente vê, infelizmente, locais onde deveria ter espelho d'água totalmente soterrados. E não é pouca coisa, não. Tem lugar que tem mais de 3 metros de altura. Tem lugares próximos do parque lá que virou uma montanha. Aquilo tudo ali era espelho d'água no início. Quem que foi o responsável, então, por colocar todo esse material dentro do perímetro da Lagoa da Pampulha, que é tombado? Isso é um absurdo. O senhor está trazendo informações importantes sobre a atuação e a Prefeitura de Belo Horizonte, que faz o contrato, em última instância, para o procedimento de limpeza da lagoa. Mas o senhor mencionou, por exemplo, 6 afluentes e outros 2 principais que estão nisso. E há responsabilidades evidentes, claro, da Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, da Copasa. Com a mesma veemência que o senhor tem cobrado da Prefeitura, o senhor vai cobrar, por exemplo, da Copasa e, por consequência, do governador Romeu Zema, uma solução? Eu não deixei ninguém de fora desse relatório. A grande questão é que no ano passado, né, entre a CPI estar trabalhando, fizeram um acordo judicial que envolve município de Belo Horizonte, município de Contagem e Copasa. Esse acordo, no ano passado, eu fiz uma crítica muito grande que foi acordo de comadres. Porque como que um cobra do outro, mas está todo mundo amiguinho, ninguém questiona direito, só que foi homologado judicialmente.
E passado um ano, o que a gente fez nessa CPI 2, agora nesse ano de 2024, foi questionar a evolução do acordo. A Copasa foi na CPI, esclareceu todos os pontos, mostrou o cronograma, mostrou a evolução. A prefeitura fez o quê? Ficou calada. O senhor se deu satisfeito com o que a Copasa disse? Eu sou muito São Tomé. Eu só acredito vendo, mas de 3 em 3 meses está havendo uma prestação de contas que envolve Tribunal de Contas, envolve Ministério Público de Contas, envolve várias outras autoridades para acompanhar. E o que está no relatório é o seguinte: acompanhem, porque se o acordo não for cumprido, pessoas precisam também de ser responsabilizadas. Como que o vereador Braulio Lara quer ver a Lagoa da Pampulha daqui para frente? Eu quero o que todo Belo Horizontino sonha. A lagoa sendo totalmente preservada, a gente recuperar o espelho d'água, então toda a parte que está assoreada tem que ser desassoreada, e esse material não pode ser aterrado e virar um outro parque, igual aconteceu no Parque Ecológico. Hoje, entendendo da lagoa, aquilo dali foi um absurdo. Inclusive, a ação do Ministério Público Federal que foi proposta essa semana foi justamente em cima de quê? Do desassoreamento. Nós temos contratos antigos lá, desde Andrade Gutierrez até a ETC, que foi a última empresa. E como é que se tolera pegar o material que vai sendo retirado do fundo e criar uma montanha dentro da lagoa? Isso é um absurdo. E foi feito. Então, o caso do Parque Ecológico já é um capítulo que está há mais tempo, ele foi homologado. Agora, a enseada do zoológico tem que ser 100% restabelecida. E a prefeitura não pode tirar o material de lá e colocar num outro cantinho dentro da lagoa. Tem que levar para outro lugar. E tem solução. Tem até uma proposta que foi colocada no passado, por exemplo, de ocupar algumas áreas do próprio aeroporto da Pampulha que poderiam ser áreas para fazer esse aterramento e algumas conformações de material. Mas tem que resolver. E o que a gente não vê é solução efetiva. E isso deve estar, de fato, atendendo a grandes interesses. Eu me lembro que um dos argumentos que foi colocado em alguns dos depoimentos, tanto da primeira quanto da segunda fase, das duas partes da CPI, da parte da Prefeitura de Belo Horizonte e de alguns técnicos, versava sobre a especificidade e sobre o grau de uma quantidade muito específica, repito, de itens para uma limpeza da Lagoa da Pampulha que você não encontrava em outras localidades. Então o argumento central era, olha, não tem outra empresa, por isso que os valores que são colocados muitas vezes, eles são valores que sugere-se, são altos, mas é porque a empresa é específica, não tem outra que faça isso. Passados 2 relatórios, vereador, existem outras empresas que fazem, tem outras iniciativas no país, em algum outro lugar se faz o mesmo tipo de limpeza e podia ser mais barato, e onde acontece? Existe sim. E tem mais. Não sou eu que estou falando. Os próprios professores da UFMG que foram contratados pela prefeitura disseram que existem vários outros métodos. Existem vários outros métodos. É na faixa de mais de 20 métodos diferentes. E por que a prefeitura banca falar que só existe um? Porque tem comprovação científica, relatórios de laboratórios que mostram que eles não conseguiram atender classe 3 em todo o período. Então, falando de propostas, nós trouxemos outras soluções, empresas, mas trouxemos um case sensacional de uma situação que é muito similar, que é o trabalho que foi feito em Brasília, lá no Lago Paranoá. O conjunto modernista de Belo Horizonte, ele foi construído lá, idealizado pelo JK. E aí, quando o JK vira presidente e se compromete a fazer Brasília, então toda aquela tendência que foi, de fato, implementada primeiramente na Pampulha, foi feita em Brasília também, no plano piloto, e o Lago Paranoá, que é uma represa, assim como a Pampulha também é uma represa. Eles tiveram um problema de poluição lá e resolveram. Então, assim, é só ir lá em Brasília e ver. E o pessoal da Companhia de Saneamento de Brasília esteve aqui em Belo Horizonte junto conosco na CPI e mostrou como eles fizeram. E é simples, é o quê? Caça esgoto, proteção de entrada de todos os córregos no Lago Paranoá, estações de tratamento, e conseguiram eliminar todo tipo de efeito. Eu faço um paralelo que para a pessoa que está escutando aí entender. Você põe uma cerca elétrica, um alarme na casa. Significa que algum ladrão vai entrar? Não, pode passar a vida inteira e não houve problema. Mas o dispositivo de proteção está lá. A gente precisa de ter dispositivos de proteção na lagoa. Ou seja, teve um acidente lá no Ceasa.
ok? Vazou um caminhão de algum material contaminante. Hoje desce tudo para a lagoa e não tem nenhum dispositivo que protege daquilo ali chegar. A gente tem que ter equipamentos de tratamento que façam com que qualquer tipo de eventualidade na bacia inteira não entre na lagoa. Ainda que as atividades de nadar, pescar, navegar na Lagoa da Pampulha sejam proibidas, a reportagem de O Tempo, vereador, descobriu, o senhor deve ter visto, que a multa para quem praticar alguma atividade dessas que eu citei na lagoa está descrita numa lei de 1968, que não foi atualizada. Essa multa seria de 5 cruzeiros novos. Quando a gente trouxe essa informação aqui, muitos ouvintes até mandaram, perguntando se era uma brincadeira, e não era. Falta atualização nessa lei e faltam novas leis até para proteger a população de uma água contaminada. O senhor acredita que, ao longo dos anos, os prefeitos, os governos, né, foram deixando de lado, de fato, a Lagoa da Pampulha, desacreditando que alguém tomaria frente para uma CPI, por exemplo? Veja que essa história de que alguém vai velejar na lagoa é antiga, né? E eu acho que tem que um dia conseguir, sim, a gente voltar a ter, por exemplo, navegação turística na lagoa. É tão bonito ali, tem que ter. Isso a gente tem que trabalhar para viabilizar. Existe um projeto de lei que já está tramitando na Câmara para atualizar esse valor de multa, mas isso aí é um detalhe, porque não é por causa da multa ou não que a gente, infelizmente, não vai ver pessoas que vão transgredir. Eu acho que o ponto-chave nós precisamos de uma lagoa íntegra, uma lagoa que faça jus do nosso principal cartão postal. E esses ajustes normativos, colocar essas legislações atualizadas faz parte, mas não é o ponto principal desse enredo todo. A lagoa vem sendo destruída há mais de 20 anos. Vereador, deixa eu mudar um pouco o rumo da nossa prosa aqui, chegando mais para a reta final da nossa conversa. Quero lhe perguntar sobre política partidária. A gente tem visto a candidatura de Luísa Barreto, pré-candidatura para ser preciso, e o governador Romeu Zema dizendo que é possível fazer composições, mas que mantém ainda a candidatura. Do ponto de vista da chapa de vereadores, ter o governador Romeu Zema no mesmo palanque com Luísa Barreto, de 0 a 10, o quanto é importante para os vereadores e para manutenção, pelo menos do mesmo número de cadeiras de vocês na Câmara hoje? Para a gente é 10. A Luísa é 10 e é a nossa pré-candidata, e eu vou trabalhar muito para que isso tudo dê muito certo. É lógico que existe sempre muita especulação vindo de fora para dentro, sai um monte de notícias, e é normal dentro do mundo partidário esses testes, né? Vamos ver se liga para cá, para lá. Isso acontece, mas a gente está muito firme no nosso propósito e nossa bancada do Partido Novo está engajada, assim como todas as lideranças, para a gente levar a Luísa ao segundo turno. E se uma coligação for necessária, vereador, há um nome preferido pelo Partido Novo? Olha, além de eu não estar participando desse tipo de decisão diretamente, a gente trabalha com uma opção só. Tem que quebrar a ponte e ir para frente. Vamos desenvolver pontes no segundo turno. O vereador Braulio Lara pessoalmente tem oposição a não se coligar, por exemplo, com a direita, com a esquerda, com o centro? Posições que sejam pessoais de você dizer, olha, uma composição nessa natureza aqui não é muito o que o meu perfil político acompanha? Meu perfil político é totalmente contrário à esquerda. Então, todos os outros candidatos são muito bem-vindos. Converso com todos. Converso com o campo o Bruno Engler, tive com o Mauro Tramonte numa festa, encontrei. A gente sempre tem que manter um bom relacionamento com todos. Agora, a grande questão é quem está disposto a engajar para resolver os problemas reais da cidade. Quem está disposto para ir lá para cima e resolver Lagoa da Pampulha, resolver o problema do morador de rua, resolver os fios e cabos partidos, resolver os ônibus. Eu falo que essa próxima legislatura, ela vai ser muito importante porque tem 2 assuntos que são cruciais para a cidade que vão ser resolvidos em 2027 e 2028. Plano diretor da cidade, que impacta diretamente no nosso mercado imobiliário e no desenvolvimento econômico da cidade, e também a questão dos contratos dos ônibus, que faz parte aí do principal aspecto da mobilidade urbana da cidade. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo.
No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Aquele momento em que a gente faz perguntas curtas e respostas na mesma proporção. Combinado, vereador? Combinado. Então vamos a ela. Eu queria 2 notas. Uma para a atuação da Prefeitura frente à Lagoa da Pampulha e outra para a Copasa frente à Lagoa da Pampulha. Prefeitura, eu tenho que dar a nota 0. Quem erra alguma questão de uma prova tão importante dessa tem que repensar toda a sua estratégia. E com relação à Copasa, eu vou dar nota 6, que é em cima da média, porque agora é a hora de todo mundo se mostrar muito mais competente do que parece. Copasa, Contagem, BH, Prefeitura de Belo Horizonte, no caso, e o Governo de Minas. O que esperar destes órgãos a partir do relatório da CPI? Eu espero que sejam todos proativos. Como vai haver uma eleição e está muito próxima, todos os líderes municipais podem vir a serem substituídos. Então, por mais que existam pesquisas e tudo, eu acho que só vamos ter esse cenário consolidado a partir do mês de novembro. As eleições são municipais, mas é inevitável que Lula versus Bolsonaro sejam discutidos nas chapas de vereadores também? Eu acho que a população está cada vez ficando mais consciente de que os assuntos municipais são muito mais importantes do que os assuntos nacionais. Luísa Barreto. Nossa pré-candidata e vamos juntos. Nós conversamos com o vereador de Belo Horizonte, integrante, responsável pela CPI, uma parte dos trabalhos da CPI, claro, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pampulha, a segunda e parte da primeira também. Vereador, muito obrigado por estar conosco, como sempre, aqui no Café com Política. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigado, Thalita, obrigado, Guilherme, e obrigado, ouvintes que estavam aí acompanhando a gente nessa manhã de sexta-feira. Vereador, o senhor pode repetir, por favor, o que o senhor falou com o Guilherme quando entrou aqui no estúdio? Bom dia. Bom dia. Desejou bom dia, como sempre solista. Foi isso? O Guilherme teve um descanso merecido. Então, isso. Agora... Exatamente. Essas são as palavras. Descanso merecido. Tá certo. Saiu bem, viu, vereador? Podia ter sido pergunta do bate-pronto. Tô te falando. 8h57. A gente encerra, assim, o Tempo News de hoje com a apresentação de Guilherme Ibrahim Férias. Que isso, olha o golpe, gente. E também com Thalita engraçadinha, Marinho. Produção de Roberto Melcari. E os trabalhos técnicos de Fernando também, muito engraçadinho, Viola. Espero que a gente se encontre aqui na segunda-feira, viu, Guilherme? Amanhã tem trabalho, coleguinha. Eu não estarei aqui, né? A Adriana Ferreira estará do seu lado, combinado? Muito bem. E depois sou eu que te férias. Não é férias, não, Guilherme. Não conversa fiado que você sabe. Ô, gente, o Timeline tá chegando por aí com o Paulo Roberto e a Patrícia Sattler. Até segunda. Tchau.